De receber novamente o Luiz Alfredo Garcia Rosa, nosso autor em foco, né, o autor homenageado desta edição, e também um dos convidados internacionais dessa edição do Pauliceia, que é o Jeffrey Deaver, que nos dá o prazer de estar aqui em São Paulo, veio dos Estados Unidos especialmente para participar do encontro, fazer e lançar um novo livro aqui no Brasil. Agradecemos muito à editora Record por ter contribuído para patrocinado a vinda dele ao Brasil. Foi decisiva a participação da editora para que ele viesse ao Pauliceia, numa mesa que vai ter como tema principal o romance policial. Nós, com isso, estabelecemos aí uma conexão, né, uma ponte entre a primeira edição do Pauliceia e essa edição do Pauliceia, né, que a primeira edição foi mais dominada pelo romance policial do que esta. Essa a gente ampliou um pouco o leque, mas sem perder, digamos assim, o DNA do Pauliceia, que é esse vínculo com a narrativa policial. Daí a presença do Jeffrey Deaver e a homenagem ao Garcia Rosa, que hoje pela manhã participou da conferência de abertura do Adriano Schwartz, junto com Patrícia Mello, que havia sido a autora homenageada de 2013. E também mantendo esse vínculo, nós temos como mediador Rafael Montes, que foi um escritor que já tinha publicado livros, já era um escritor conhecido quando houve a primeira edição do Pauliceia, mas certamente a partir da participação dele aqui ampliou-se, assim, amplificou-se a repercussão da obra dele, e ele já publicou outros 2 romances, Dias Perfeitos e recentemente o romance Vilarejo, tornando-se, como eu falei para quem estava aqui hoje de manhã, junto com Garcia Rosa e com a própria Patrícia Mello, um dos principais escritores de narrativa policial brasileiros hoje. E ele vai nos dar a honra aqui de voltar ao Pauliceia, desta vez como mediador desta mesa. A mesa vai durar cerca de 1 hora, e daí a gente vai distribuir papéis para vocês fazerem perguntas, que podem ser encaminhadas a mim, e depois eu repasso para o Rafael, para que ele faça para os nossos autores convidados. Aqui vocês, acho que todos, o Jeffrey Deaver vai falar em inglês, Rafael Montes e Garcia Rosa em português, tem tradução simultânea para todo mundo. Aproveito para agradecer aos tradutores que estão aí trabalhando bastante, já desde a mesa anterior. Então, eu convido Jeffrey Deaver, Garcia Rosa e Rafael Montes para virem para seus respectivos lugares aqui. Após a sessão, haverá uma sessão de autógrafos. Depois do encontro, haverá uma sessão de autógrafos com os autores ali fora, na entrada do prédio da ASP. E eu também aproveito, a pedido do Leonardo Sica, presidente da ASP, para dizer que amanhã a gente tem uma mesa que teve um grande número de reservas e está com uma lotação esgotada, mas para a qual a gente vai dar um jeito de ampliar um pouco os espaços aqui da sala, e também com um telão para quem quiser vir ver a mesa do Agualusa e do Mia Couto. Então, vocês todos estão convidados a virem aqui, mesmo que os ingressos estejam já esgotados. Então, obrigado. Senhores, é com vocês. Rafael Montes, eu agradeço sua mediação e passo a palavra para você. Tá bom? Obrigado. Tudo bem? Tá ouvindo aqui? Sim. Ok. Confirmado, então. Vamos começar. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui participando da 2ª edição do Pauliceia Literária. Obrigado ao Manuel e à Renata Megali pelo convite, ao Leonardo também. E eu fico muito feliz de participar, principalmente porque, na época da primeira edição do Pauliceia Literária, eu tinha publicado um único livro, e o evento vinha com esse foco em literatura policial. Então, quando fui chamado, tive então a oportunidade de conhecer vários dos autores que eu já admirava. E, a partir do Pauliceia Literária, muitas coisas aconteceram. E acho que o Pauliceia foi decisivo para a minha carreira ter deslanchado como deslanchou. Então, é um prazer. Eu tenho uma relação muito próxima com o evento, digamos assim. E é bem verdade. Para mais informações, eu tenho uma coluna no Globo, eu escrevi sobre o evento ontem, na coluna, falando justamente dessa história, minha história com Pauliceia. E hoje nós temos aqui 2 dos grandes autores da literatura policial universal contemporânea. Eu vou ler uma breve apresentação dos 2,
e então começamos a conversa. Bem, à minha direita, Luiz Alfredo Garcia Rosa, nascido em 1936 no Rio de Janeiro, formado em Filosofia e Psicologia, foi professor da UFRJ e autor de vários livros sobre psicanálise e filosofia. Após décadas de vida acadêmica e ensaísmo, Garcia Rosa se dedicou à ficção policial e às investigações do delegado de Espinosa, que foi protagonista do livro de estreia O Silêncio da Chuva, em 1996, que já recebeu prêmios como o Nestlé de Literatura e o Jabuti, na categoria de melhor romance. Daí se seguiram vários outros romances com o Espinosa: Achados e Perdidos, Ventos do Oeste, Perseguido, Uma Janela em Copacabana, Espinosa Sem Saída, Na Multidão, Céu de Orgames e Fantasma, e agora Um Lugar Perigoso. E, além desses, tem o Berenice Procura, que é um romance sem o delegado Espinosa. Achados e Perdidos foi adaptado para o cinema, e Uma Janela em Copacabana vai se transformar em série de televisão agora. À minha esquerda, vindo dos Estados Unidos, nascido em 1950, Jeffrey Deaver, ele foi jornalista, cantor folk, que nós vamos conversar sobre isso, e advogado. Hoje é um bem-sucedido escritor de best-seller de suspense, autor de mais de 30 romances que já conquistaram 150 países e foram traduzidos para 25 idiomas. Seus livros estiveram no topo da lista de best-sellers do New York Times, do Times, enfim, de vários outros jornais do mundo. No Brasil, ele tem publicado A Cadeira Vazia, Lua Fria, Janela Quebrada, A Lágrima do Diabo, O Colecionador de Peles e O Colecionador de Ossos, que se tornou filme pela Angelina Jolie e o Denzel Washington. Fica o meu convite que a editora publique os outros, que são maravilhosos também, e que eu tive que ler em inglês, porque eu não tinha em português. E, além de tudo, ele foi escolhido pelos herdeiros do Ian Fleming para dar sequência aos livros do James Bond e escreveu um livro chamado Carte Blanche, também publicado no Brasil. Para começarmos aqui a conversa, eu queria entender... o Luiz Alfredo, por anos, foi professor de filosofia e psicanálise. Eu queria entender, nesse período, qual era a sua relação com a literatura policial e por que, então, em determinado momento da vida, você decidiu escrever ficção policial? Qual foi esse momento de virada, assim? O que, de algum modo, faltava na vida ainda, faltava expressar na vida? E a mesma pergunta para o Jeffrey Deaver, que foi advogado, foi cantor ou compositor e jornalista, e em que momento a ficção e a ficção policial, principalmente, surgiram na vida de vocês? A primeira pergunta é... Em que momento a ficção policial surgiu na sua vida como leitor mesmo, e por que, então, virar escritor? Vocês estão me ouvindo bem, hein? Então, olha, a primeira, por que a ficção policial? Na verdade, a questão é por que a ficção? Quer dizer, a minha decisão não foi começar imediatamente, quer dizer, ao abandonar o discurso universitário, discurso conceitual, o discurso teórico, que me agradava, tanto que eu publiquei 10 ou 11 livros que são livros teóricos, né? Mas o discurso teórico era um discurso que me cansava. Ele, por um lado, ele me deixava confortável, mas, por outro lado, ele me aprisionava. Ele era confortável porque, quando você trabalha um discurso conceitual, por exemplo, Freud, né, o discurso psicanalítico, você tem os textos freudianos para te guiar, e você tem os comentadores de Freud e da psicanálise para te orientar. Então, se você faz um desvio, se você pretende tomar um caminho um pouco paralelo e se perde, você tem a quem recorrer, que é, primeiro, o texto do Freud, e, segundo, os comentadores. Mas, se isso me confortava de alguma maneira, me deixava aprisionado. É um discurso confortável, mas ele é aprisionador. Então, eu decidi, eu já tinha um
um tempo de vida acadêmica muito longo, quase 40 anos, eu decidi experimentar fazer um texto não conceitual, um texto fictício, da ficção, né? E a primeira impressão, a primeira sensação que eu tive foi de abandono, né? O autor de ficção, ele está inteiramente desamparado. Ele não tem a quem pedir socorro. Ele não pode chamar o papai e mamãe da teoria, né? Ele tem que se confrontar com o que ele se propôs fazer e levar aquilo em frente, seja como ele conseguir, né? Então, de início, eu senti esse desamparo, mas logo em seguida eu senti uma grande satisfação, sobretudo uma liberdade muito grande de caminhar por caminhos que eu nunca tinha sonhado em caminhar, né, como autor. Eu resolvi começar com a ficção policial, primeiro porque ela é cômoda, no sentido que ela tem a sua estrutura já montada, né? Acho que é o Borges que diz que a literatura policial é o único gênero da literatura que conservou até hoje o seu estatuto clássico, digamos assim. Então, era ao mesmo tempo uma sensação de liberdade, de poder criar mesmo, né? O que não quer dizer que na ciência não se cria, né? Pelo contrário. Tinha uma certa facilidade, né? Eu acho que, enquanto o trabalho conceitual ele opera um pouco num eixo vertical, né? Da singularidade dos fatos, a universalidade dos conceitos, né? A literatura ficcional, sobretudo a policial, ela caminha num eixo horizontal, né? Ela não tem hierarquia, né? Ela não tem o grau maior do discurso e um grau menor ou opiniático Bom, então, fiz a experimentação com O Silêncio da Chuva. Eu nunca tinha escrito ficção antes. Eu já estava fazendo 60 anos de idade, o que já dá um certo medo de você começar uma coisa inteiramente nova aos 60 anos de idade, é quando todo mundo está saindo da briga, né? Mas ele, como o Rafael disse, ganhou logo de cara 2 prêmios, e 2 prêmios importantes. Um prêmio Nestlé de literatura, que era, na época, um prêmio bastante importante, e o Jabuti, que continua até hoje sendo... Isso me deu uma espécie de aval, não só dos colegas, como da crítica e dos leitores, para eu tentar um segundo, que eu tentei. Ele também foi bem recebido. Aí eu segui o caminho do Rafael. E fui em frente. E é interessante que você falou de arquitetura, daqui a pouco eu vou querer falar um pouco de arquitetura de trama, e você falou que você foi sentindo a trama, mas antes queria que o Jeffrey respondesse também isso, o que o ser escritor supriu, ou o que você buscava ao ser escritor, e como todo o resto das suas profissões, como jornalista e cantor e advogado, ajudaram, atrapalharam na carreira de escritor, enfim. Sim. Obrigado. Boa tarde. It's the best I can do. Sorry. I wrote my first book when I was 11 years old. It was really a short story, but I made it a book because I wanted to write books. I was
Does the word nerd mean anything here? Okay. We are nerds. Okay, Yes. well, I am a nerd. I can understand you. I had no talent for sports. I was very reclusive. And I found at a very early age that books meant something. Stories informed us. Stories taught us about things, taught us good and evil, and they connected people. If you went to the schoolyard as a new student and didn't know anyone at all, but saw that a student across the way was holding a copy of The Hobbit or of Tarzan or Agatha Christie, you could walk up to that child and say, I don't know anything about you, but you know that book. That's a pretty good book, isn't it? And suddenly you really did know something about that person, and you formed a friendship. You formed a connection. Books do that. Jonathan Safar, the author, said that books make possible conversation across distance. They end loneliness. And I love that. And so I knew even then that I wanted to write, and I wanted to make my living writing books. But I also, even though I was a nerd, I was not particularly stupid. And I knew that someone like Mozart, for instance, was composing symphonies at age 5, and presumably Jackson Pollock was making paintings by sprinkling paint on canvas at age 4. We know Picasso was very precocious, but there are no precocious writers. You need to live life to be able to give depth to your books. And so I plotted out a course where I thought I would learn a bit about life. I would travel, I would have professions that may or may not help me in the writing, but that would give me a grounding in this weird thing called life and teach me about people and different cultures. So I went to university to study journalism, to become a reporter, which is very helpful, and in a moment I'll just tell how that's been helpful for my books. I went to law school after journalism school, so I was both a practicing journalist and an attorney, but about my 6th year of practicing law, I was publishing novels at that point, and it came to the point where I was really pretty much able to quit my legal job and begin to write books full time. I did that about 30 years ago and have been doing that ever since. And just a brief word about the skills that both of those prior professions, actually I should say all 3 professions, because I was indeed a folk singer, but because I respect all of you so much, I will not sing tonight. Tell us about the book. There is a book, right? There is a book where yes, you wrote about. I wrote an album of, I'll tell you about Kanye West and me. That will come up later, though. But the 3 professions, very briefly. Journalism taught me how to write properly. When I teach my courses, and I teach writing now, I am appalled at the mistakes that students make, young and old. And as the 3 of us, as Professor Garcia Rosa will say, and Rafael too, will say, the book has to be perfectly well put together, in the same way that an airplane is put together or a car is put together. So journalism taught me how to put sentences together. Law taught me how to organize a book, and we can talk about that a little later if you like. But a novel has to be organized. And songwriting, because I was a much better songwriter than I was a singer, and I wrote many songs, songs are poetry. And poetry teaches us that less is more. You distill a thought, and it has more power. The great American poet Richard Wilbur said, "It's the confinement and the small size of the lamp that gives the genie such strength."
And I believe that with poetry. So the songwriting taught me those things. So from law came organization, from journalism came the ability to put sentences together efficiently and concisely. And from music, I am always reminded of the lyricism and the economy of words. Eu gostei muito de ouvir você falar sobre a importância da palavra, porque me parece que existe uma certa noção de que a literatura policial, ela tem, obviamente, a trama, o plot como elemento essencial da história, mas me parece que para os bons autores policiais a palavra também é muito importante, né? Ou seja, a linguagem que você usa, a maneira que você usa, tem para contar uma história é tão importante quanto a história que você vai contar. E nesse sentido, a poesia realmente é a literatura da palavra, em que a palavra mais se destaca, porque só tem ela ali, e muito concisa e muito específica. Mas agora, falando um pouco de arquitetura da trama, eu acho muito interessante, porque eu sei que vocês dois, o Luiz Alfredo e o Jeffrey, têm maneiras muito distintas de pensar uma trama policialesca. Isso porque quando eu tinha lá meus 13 anos e decidi começar a escrever, eu joguei... na época, eu contei para ele que eu não estava andando de táxi, porque eu tinha acabado de ler O Colecionador de Ossos, em que o assassino mata pessoas que andam de táxi. Eu fiquei um bom tempo sem andar de táxi. Por causa dele. Então, comecei a pensar em escrever alguma coisa, e entrei na internet, tem um vídeo ótimo do Jeffrey mostrando o método dele na casa dele, com os quadros e tal. Então, esse é o método que eu uso, até que então é bem parecido com o dele, de realmente pensar a trama, de pensar os subplots e pensar tudo. Ele vai poder falar melhor do método dele, claro. E o Luiz Alfredo não. O Luiz Alfredo ele tem essa coisa um pouco de desvendando a trama, parece, conforme escreve. Você nunca pensou, eu queria saber, você nunca pensou em antever a trama, ou isso tiraria toda a graça de escrever o livro? Ou seja, como você criou o seu método de escrita e de arquitetura de trama e de pensar os livros e tudo mais? Olha, isso tem a ver um pouco com o que eu estava falando antes, né? Eu saí de um modo de escrever que era um modo teórico, conceitual, racionalista, né? Em suma, algo que a trama estava implicado ali, quase que a ponto de, se você procede dedutivamente e parte de premissas realmente válidas, você vai caminhando até chegar a um ponto que ou você para ali, ou você dali usa aquilo como ponto de partida para o seguinte. Então, o que eu queria era exatamente tentar construir a minha escrita, construir a minha narrativa, né? Quer dizer, primeiro isso, era o que eu queria escrever era algo que pudesse ser pensado como uma narrativa, pudesse ser lido como uma narrativa. E, ao contrário do Homero, que começou do fim para trás, né? A narrativa dele começa do fim para o começo. Eu tentei fazer o inverso disso. Quer dizer, pura experimentação, pura ousadia, entende? E pura ignorância também, quer dizer, ignorância do artesanato da escrita, né? Então, eu resolvi fazer o seguinte: ir construindo os meus personagens ao mesmo tempo que construía a trama. E ia construindo a trama ao mesmo tempo em que eu construía os personagens. Ou seja, nem o personagem encontrava uma trama pronta para ele entrar, nem a trama se aplicava diretamente ao personagem. Ambos iam sendo construídos simultaneamente. Quer dizer, não haveria o personagem se não fosse aquela trama que então estava sendo construída,
como não existiria aquela trama se não fosse o personagem tal como ele foi concebido. Não é de maneira nenhuma uma forma fácil de escrever. Isso eu percebi imediatamente. Ou seja, a minha tentativa de ser Homero, de reescrever a Odisseia, era uma Odisseia ao espelho, né? Ao contrário, me deu um trabalho infernal. Entende? Abandonar ou mudar a maneira de... Não, eu insisti. Em todos eles? Em todos eles, né? Eu nunca abandonei, eu fui em todos eles. E acontece que esse modo de escrever, ele foi me dando uma certa satisfação, porque eu me sentia realmente criador, não só das minhas pessoas, como do mundo dessas pessoas. Porque eu criava um cosmos e, ao mesmo tempo, os habitantes desse cosmos, sem que um tivesse precedência sobre o outro. E isso daí possibilitou uma liberdade de criação que nenhuma outra forma de escrever, nenhuma forma mais racionalista, mais metódica, né, mais cartesiana, talvez, né, não me possibilitaria. Foi isso, foi uma coisa simples, entende? Mas de uma ousadia muito grande, que eu não percebia a ousadia logo de início. Fui perceber muito tempo depois, mas aí eu já estava no meio do caminho, né? Em literatura policial é raro isso, né? A gente já conversou sobre não saber o final. Você vai sem saber como acaba. Seria desesperador. Jeffrey, por favor. See, I personally feel that Luis Alfredo's way of writing is a better way. It produces a richer type of book. But I can only organize ahead of time. I spend 8 months doing an outline and doing the research. And as Raphael was saying, I have a big board and I put little organization notes up. I write a book that takes place over a very short period of time. My fastest book took place over about 8 hours. It was a 400-page novel, but it took place over about 8 hours. Most of them take place over about 2 to 3 days. And that requires some organization ahead of time. Much like the TV show, I think it was called 24 Hours in Jack Bauer. In Brazil, 24 in America. You know how fast that was. Everything was tied together. And that's the only kind of book I'm comfortable writing. So I need to plan things out ahead of time. But there probably are some aspiring or maybe published authors here tonight. And what I say is, Gustave Flaubert said, books are not made the way babies are made. They're made the way pyramids are made, with organization, plans, and diagrams, and it's sweaty, back-breaking work. George R.R. Martin, who wrote Game of Thrones and other books, said, no, it's not like architecture at all. It's like planting a seed, and you nurture the seed, but you're never quite sure what the final plant will look like. And the world is divided into authors who do one or do the other. And what's important is what works for you, what lets you produce a book that resonates in your heart. And everybody takes a journey to find what will be the way to get your ideas onto the page and into the hearts and minds of the readers. Mas independente do método criativo distinto dos dois, eu percebo uma certa semelhança nos detetives. Os dois detetives, o Lincoln Rhyme, o principal detetive da obra do Jeffrey Deaver, e o Spinoza, são detetives muito cerebrais, né? O Spinoza ele não vai tanto para ação, para briga, pelo menos a mim parece. Ele é mais dá o ping-pong, com certeza, por favor. Eu fico surpreso com o Spinoza ser cerebral. Por quê?
Por quê? Vou examinar ele direito. Examine. Você não sabe o que está fazendo. Algo está errado ali. Ele é um falso cerebral, entende? Sim, mas eu quero dizer que ele não é um detetive que vai à ação. Assim como o Lincoln Rhyme não vai à ação por questões físicas, né? Porque, enfim, ele não pode, ele é tetraplégico. Então, assim, o Lincoln Rhyme ele tem o cérebro. E o Spinoza, ele tem o cérebro, mas é engraçado porque ele deixa, de algum modo, o cérebro fluir, né? Assim, ou não. Posso estar errado. Posso dar uma passeada aqui? Eu acho o seguinte, tem escritores que eles trabalham exclusivamente com a razão. Aliás, todo escritor tem que trabalhar com a razão. A diferença é como é que essa razão vai ser pensada. Se uns trabalham com pura racionalidade, eles são como cientistas. Quer dizer, quando o Jeffrey disse como é que ele montava o livro dele, eu fiquei pasmo. Eu não saberia fazer uma coisa dessa, ou eu ficaria desesperado, entende? Porque você tem que proceder como um pesquisador teórico mesmo. Não é um pesquisador empírico, é um pesquisador teórico, né? E depois que você montou a sua teoria, aí sim você vai alimentar essa teoria com o seu conteúdo empírico. É uma suposição minha, também não só estou dando uma opinião externa. E tem outros escritores que eles partem do seguinte princípio, de que a razão ela é absolutamente soberana, até o momento em que a imaginação ela interfere no campo da razão, forçando essa razão a ultrapassar os seus limites. Quer dizer, como se você pudesse tentar colocar um pouco de loucura na razão. Porque é essa loucura da razão que vai fazer com que aquilo que você está fazendo seja criativo de fato. Senão será apenas produtivo, né? Eu acho que você procedendo hipotético-dedutivamente, você, a partir de um certo ponto desse procedimento, você não está mais criando, você está deduzindo, ou seja, você está fazendo um uso da razão que é absolutamente necessário e pode ser criativo dentro do campo conceitual, mas você não rompe esse campo, porque senão você introduz uma espécie de um vírus. Quer dizer, o vírus da razão é a imaginação. Mas, ao mesmo tempo, é a imaginação, é esse vírus da imaginação que vai obrigar a razão a ultrapassar. Talvez seja melhor até substituir a palavra razão por entendimento, entende? A imaginação que vai forçar o entendimento a ir um além-entendimento. Sendo que o além-entendimento não é a loucura da razão no sentido amplo do termo, mas daquele percurso que você está fazendo. Eu não sei se eu estou sendo... E é por isso, então, que o Spinoza é um personagem que é um pouco meio flanera, assim, ou seja, a história acontece ao lado dele, e ele vai acompanhando aqueles acontecimentos. Ele, de algum modo, ele não dita os acontecimentos e a investigação. As coisas acontecem e ele vai sendo embalado por essa sequência. Ele diz, numa passagem lá, ele mesmo diz, eu sou um sujeito que me perco no devaneio, né? Eu me perco nesse caminho, nesse bosque, nesse lugar misterioso da imaginação. O Freud tem uma passagem dele magnífica. O Freud é um que operou assim para construir a psicanálise, né?
ao mesmo tempo que ele ia construindo os conceitos, ele ia construindo a lógica dos conceitos. Ele não tinha uma lógica prévia, né? A sintaxe desses conceitos foi sendo construída junto com os conceitos, até que ele chegou num ponto que ele disse: muito bem, mas chega um momento em que a gente tem que pedir ajuda à bruxa metapsicologia. Bruxa, no sentido de bruxa mesmo, aquela que tem um caldeirão que você joga rabo de rato, asa de morcego, né? O que era a bruxa do Freud? A bruxa metapsicologia. A metapsicologia é a construção conceitual do Freud. Mas, para ele fazer essa construção conceitual, ele precisava da bruxa, porque senão ele ia ficar rodopiando logicamente, conceitualmente, e nunca dava o salto que ele deu. Entende? Isso me ajudou muito, entende? É como se eu tivesse a minha bruxa particular, entende? Quando eu acho que o que eu estou fazendo já está arrumado demais, eu convoco a bruxa, entende? Ou seja, ela é, na verdade, o que eu tenho de louco, o que todos nós temos de louco, né? Todos nós somos racionais, todos nós somos seres da razão. Mas se nós não tivermos esse fundo de loucura, nós vamos virar seres absolutamente aborrecidos e aborrecedores, né? É preciso romper o bomocismo da razão para você ir a um lugar seu que é feito de silêncio e de invisibilidade, ou seja, algo que não é palavra ainda e que não é visível ainda, né? Daí a criação do conceito de inconsciente. Quer dizer, o inconsciente é aquilo que em nós é silêncio. O inconsciente não é aquilo que em nós é um vazio que a gente não sabe o que fazer com ele. Não. O inconsciente, para Freud, é aquilo que em nós não passou ainda a palavra. Por quê? Porque nós temos medo. Porque isso que não passou ainda a palavra, isso que é silêncio, é o nosso caldeirão da bruxa. É esse fundo trágico do homem que é o que faz dele sujeito, né? Desculpe se eu dei se eu passeei demais aí. Claro. Claro, e só... eu vou falar aqui. Senão ele não entende a tradução. Ele comentou que como eu interpretei o detetive do Luiz Alfredo de uma maneira diferente do que o próprio Luiz Alfredo conhece e entende o personagem dele. E como isso é o interessante, né? Eu acho que todos fazem isso, os leitores também, cada um tem a sua leitura. Mas o que eu achei interessante, só para avisar, vão ser distribuídos papéis para vocês fazerem perguntas na última meia hora, então façam perguntas. Os papéis vão estar com quem? Com ela ali. Então, vocês podem fazer perguntas à vontade. Mas só aproveitando o gancho, é engraçado que, como você explica, de algum modo, a sua quase teoria do romance policial do Luiz Alfredo, de criar o seu romance policial, através de teses de psicanálise ou de Freud. Você cita esses pensamentos para entender a sua própria lógica criativa. Mas sem psicanalizar o personagem, claro, ou a trama, né? O que ficaria chatíssimo. Eu tenho horror a psicanalizar a literatura. Exato. Mas é interessante como você justifica isso, pelo menos para você mesmo, através dessa... E aí a pergunta que me surgiu é a seguinte...
E, ao mesmo tempo, nos seus livros, você trata muito de inconsciente, loucura. Várias vezes acontece, o personagem, alguém morre, e ele não lembra se matou, se não matou, se estava lá, se não estava. No último livro, principalmente, a questão da memória. Existe em algum dos seus livros que você perceba, ou propositadamente, ou não, ou sem querer, em que você, de algum modo, defendeu alguma tese sobre a maldade humana, sobre o ser humano, alguma tese psicanalítica de origem do mal, alguma coisa assim, sem você perceber? Ou perceber? Ou querendo apresentar a tese ficcionalmente, enfim? Eu não sei se conscientemente, deliberadamente, eu fiz isso. Até porque eu não tenho nenhuma dúvida que o homem é mau. Entende? Que o mal, essa divisão entre bem e mal, é uma divisão que foi criada pela filosofia e pela religião, né? A filosofia e a religião é que um dia traçaram um risco e disse, um círculo e disse, aqui dentro é o bem, aqui fora é o mal. Ou seja, o mal é a exterioridade, é o assassino, é o invasor, é o estrangeiro, é o desconhecido, né? E o dentro é o nosso íntimo. Mas qual íntimo, cara pálida? Né? Isso ele não vai poder traduzir para ele. Mas qual íntimo? Né? É o íntimo dos nossos segredinhos, né? Que a gente consegue deitar e dormir com eles tranquilamente? Ou é o íntimo que o Freud vai, com a psicanálise, cutucar e fornecer ao seu paciente meios dele tornar esse silêncio interno dele palavra. É aí que aquilo que eu chamo de esse íntimo, isso que é ainda silêncio, isso que não é ainda visível, é o invisível e o indizível, não é o que ainda não foi dito, é o ainda indizível. Então, é como fazer essa passagem da indizibilidade e da invisibilidade para o dizível e o visível, né? Isso só é possível quando a gente apaga esse limite entre o interior e o exterior. O grande trabalho de Freud não foi ter criado uma prática clínica. O grande trabalho do Freud foi ter acabado com essa divisão entre o interior, que é o nosso íntimo, o familiar, etc., né? Como nós somos bons, né? O exterior é o outro. O outro é a pura diferença. A pura diferença é o que nos apavora, entende? Sobretudo quando a gente descobre que essa pura diferença somos nós também. Por isso que eu digo que o homem é também mau. Você não precisa fazer uma tese do homem mau. Ele é mau mesmo. Pode deixar ele sozinho, que essa maldade vai se manifestar. Como a bondade vai se manifestar também, né? Quer dizer, ele dentro dele, ele tem essa divisão, né? Que nós construímos socialmente, culturalmente, uma forma mais confortável de lidar. E eu queria um pouco, Jeffrey, falar sobre o Lincoln Rhyme, da criação desse detetive claramente cerebral. Espero que você concorde. E aproveitando que falamos do mal, queria que você falasse também um pouco dos seus vilões, que esses são bastante maus mesmo. Assim, eles têm a maldade. Parece que são tão bem criados quanto o protagonista dos livros, né? Enfim. Sure, and I may say the professor's hero I truly love. Espinosa is fantastic because he loves books, for one thing. He has his collection of books, which I love, and he does, whether he's cerebral or not, he certainly has a sense of culture about him that I truly appreciate, as opposed to with all respect to the Bruce Willis kind of action hero who just wants to shoot or beat people up. And in Blackout, for instance, if I remember correctly, the murder is investigated without
evidence, not like, fingerprints and trace evidence and so forth. It's by his ability to get into the minds of the people he's talking to. And that's why I respect it very much. It's just a wonderful book. Let's talk about evil for a moment, though. I wrote a book that I don't believe has been published by Record, my wonderful publisher here in Brazil, yet. I hope it will be at some point. And if it has been, please correct me. It's called Praying for Sleep, as in P-R-A-Y-I-N-G for sleep. And it's written from the point of view of a paranoid schizophrenic, a madman. And the definitions of insanity within the medical profession are primarily bipolar disease, that's manic depression, and then schizophrenia, which is it's not multiple personality, it's just a detachment from reality. And I wrote that book so that I could play with the reader's expectations about what is evil. And the readers at first believed this hulking psychotic on lithium and very serious medications is pure evil. But as the book goes along, suddenly we begin to see that perhaps he has more humanity within him than the people who are not insane. So that by the end of the story, everyone is questioning what is evil and what is not. And because it has a big surprise ending, I'm not going to give away what does happen. But I had just a great deal of excitement, personal excitement, in turning everyone's expectations upside down about what we think of as good and evil, which I think is the job of a thriller writer. If a book in any genre, but I write thriller fiction, if a book in any genre is to transcend the linear story itself, it's when we close the last page we think about things that the author has given us. And that's one thing that I want to do in my creation of the villains and the creation of the heroes, because every good person, every protagonist in my book has elements of an antagonist, the villain within them. And every villain has elements of good within them, so that when you close the book at the final page, I hope you will have sweaty palms because it's been an exciting story. But I really hope that you will say, you know what? I've had thoughts the same that the villain did. And even though I think I'm a good person, I can sympathize with that. Because remember, the villain is the hero of his own story. E eu queria que você falasse então um pouco também do Lincoln Rhyme, de como você decidiu criar uma história com um personagem e como chegou a ele, um personagem que sofre um acidente, então não consegue se mexer. Sure. Então. For those who are not familiar, Lincoln Rhyme is a quadriplegic. He's paralyzed from the neck down, but he is a forensic scientist, and he is very empirical. He is a true scientist, and he believes only in the science. He does not believe in witnesses. He does not care whether someone has a feeling that this person is the villain or did the crime or not. There's no interest in that. The world exists for him from pure empirical rationality. And he gets very disoriented when, in fact, that magic moment happens. And it shakes him up a bit. He's not comfortable with that. And I have a great deal of fun making him miserable sometimes because he can't figure out when somebody has an emotional response to the crime. But I created him that way simply because I was, frankly, tired of the action heroes. Bruce Willis I mentioned, or Tom Cruise, and I watch the movies too, and they can be kind of fun, but is there ever any doubt at the end of a Tom Cruise movie when he is being beaten up by the bad guy, and the bad guy has a knife and a gun and a bomb? Is there any doubt that Tom Cruise is going to win? No. He leaps up and remembers that he knows a karate move and beats. That's boring.
I wanted to create a hero who had to outthink the villain. I wanted to create chess matches, move against move. And so there's certainly violence in the books, but I wanted the hero to be able to prevail in a way that you could say, I don't know karate, I don't shoot a gun, but I could figure it out. I could be that hero and relate to him in that way, even though he's got a condition that most people do not suffer from. E o fato de ter um protagonista de sucesso e que aparece em vários livros, de algum modo te escraviza a escrever outros livros com esse protagonista, ou seja, você tem anseios de... Você claramente escreve outros personagens, tem a Catherine Dance, que aparece, salvo engano, no Cold Moon. É isso mesmo? Ela aparece no Cold Moon, na Catherine Dance, né? E que é o único que eu acho que foi publicado no Brasil com ela, mas eu acho que há outros com ela em inglês. E isso vem de um desejo de algum modo, escapar um pouco do seu protagonista. E a mesma pergunta ao Luiz Alfredo, que fez Berenice, Procura e etc. See, I'd be curious what Alfredo has to say to this, and I hope he writes many more because I love your character. I write for my readers. I don't write for myself. I am so lucky to be able to tell stories for a living, to realize that dream that I had when I was 11 years old, that I want to make sure readers get what they enjoy. And so they responded to Lincoln Rhyme, and they enjoyed him, and so I will continue to create him and other characters. And as soon as the readers do not like him anymore, then I'll go on to something else. Espinosa. A Berenice é como um acidente de percurso. Vou falar no microfone. Perdão. Berenice é uma espécie de acidente de percurso. O fato de eu ter escolhido um personagem, um protagonista das minhas histórias, que é o Spinoza, e o Spinoza, ele aparece em outras histórias, chegou um ponto em que eu achei que o meu leitor pudesse estar cansado desse personagem. Até porque, como ele aparece em todas as histórias, no primeiro livro em que ele aparece, eu faço um desenho, um esboço dele, mas nunca precisei como ele é, né? Eu nunca disse se ele é louro ou moreno, se ele é preto ou se ele é branco, se ele é alto ou se ele é baixo. Aliás, alto, eu falei que era um pouco mais para alto do que para baixo, mas foi a única coisa que eu disse dele, né? Então, eu deixava o personagem apenas esboçado para que o leitor pudesse criar o seu Spinoza, né? E o que daria uma realidade, uma vida maior para ele. Mas aí eu cheguei a um ponto em que eu não podia mais delinear esse personagem. E eu achei que eu estava me cansando do Spinoza. Achei que o leitor estava se cansando do Spinoza. Achei até que o Spinoza estava se cansando do Spinoza, né? Como se o próprio personagem ele cansasse, né? Então eu resolvi escrever um livro sem ele, completamente sem ele. Um livro que nem era policial e muito menos com o personagem Spinoza, que foi Berenice. Então, é nessa medida que eu digo que ele é no percurso dos livros que eu escrevi, de ficção foram apenas 11, um é o Berenice, que não é com Spinoza, mas foi uma necessidade que eu senti de dar um descanso, entende? De fazer com que o leitor dissesse, pô, e o Spinoza, não vem mais? Né? Aí ele disse, vem sim, entende? Aí fazia o próximo. Então não há planos de matá-lo tão cedo, por enquanto. Hein? Matar o Spinoza, não, ele ainda está bem vivo. Como só dá férias. Como disse o Jeffrey, ele ainda me rende o suficiente para eu não matá-la.
Sí, sí, sí. Agora a pergunta da plateia, começar pela da Ilana Kazoy, que está aqui na frente, que é também uma escritora entendedora de serial killers. Ela, de não ficção, ela conversa com as pessoas mais loucas e insanas que a gente imagina, ela conversa na vida real. A pergunta eu acho que na verdade ela quer analisar vocês dois com essa pergunta. Quantos personagens detetives que vocês criaram em seus livros têm de vocês mesmos? Os personagens, e eu ouso perguntar também não só os personagens detetives, mas também os vilões que vocês criaram, quanto eles têm de vocês mesmos? O Spinoza é meio alto e você também. Não... Mas nada demais, né? Não, olha, sinceramente, eu tomei bastante cuidado de não me projetar no Spinoza, entende? Porque senão ficaria um negócio especular, né? Eu não estava procurando especularidade, né? Um espelho. Quer dizer, o outro que eu estava procurando não é o outro que eu vejo quando eu passo diante do espelho. O outro que eu estava procurando era um outro mesmo, ou seja, aquilo que não é irredutível a uma pura imagem especular, né? A essa dualidade especular, né? E então eu tomei cuidado para não deixar passar para o Spinoza traços ou características ou modo de pensar que eram meus, né? Tem muita coisa que aparece nos meus livros que eu não assumiria como sendo meu, né? Quer dizer, são meus porque eu criei, mas não são meus no sentido de... É curioso isso, porque é impossível você escrever 10 livros sobre com um personagem central sem que algo seu esteja presente ali. Mas eu acredito que nós somos suficientemente ricos para precisarmos de mais de 10 livros para esgotar o que nós somos, entende? Quer dizer, significa isso que quem leu dos 10 livros meus com Spinoza não me conhece, entende? Eu posso garantir isso, entende? E nem eu passei a me conhecer mais com isso ou por isso, porque não era isso também que eu estava procurando, entende? Se algo aconteceu nesse sentido, foi contra a minha vontade, foi involuntário. Não sei se respondi. Quem é que fez a pergunta? Não sei se respondi. Jeffrey? See, any writer, I agree completely. But any writer brings his or her own life experience to the books to some extent. It just happens. But I try to take a very distant view of my approach to writing. I put as little of myself in the book as possible and as little of my friends and people I know into the book as possible because I'm the one in charge of the story. Wordsworth said that poetry is emotion, yes, but it's emotion recollected in tranquility, meaning that, say you go through a terrible romantic breakup of some kind, or you suffer a loss. To do justice to that incident as a poet, you have to let months, maybe years go by until you look back at it with detachment. And then you craft a poem that objectively imparts the emotion to the reader, but you yourself are no longer really a part of that emotion. And that's the way I approach my books. I'm kind of like an airline pilot who sits down in the cockpit of the airplane and takes off, sees a beautiful sunset. Oh, it's just gorgeous. He doesn't care. He's busy flying the airplane. Or he sees a terrible thunderstorm, and he doesn't care. He's busy flying the airplane. And so I do kind of distance myself. So very little of myself ends up in the books. And for good or for bad, that's just the way it is. I want to keep that. And again, as you gather, I write from a somewhat mechanical frame of mind, but having that objectivity and that distance has worked for me. E aí, aproveitando o gancho da resposta,
uma pergunta do Eduardo, falando primeiro que é uma honra tê-lo no nosso país, mas e perguntando um pouco do seu processo de pesquisa, para escrever os livros, né? Porque são livros em que o trabalho forense é muito forte, né? E o procedimento policial é muito forte, tudo mais. Até quando você faz nos livros aqueles quadros com dados e elementos encontrados na cena do crime, eu fico pensando o quanto isso exigiu de pesquisa e como funciona, então, o seu processo de pesquisa. See, books are, I want them to be emotional experiences, you know, sweating palms again. But we also love to learn things when we read. In my book, The Broken Window, you learn a great deal about data mining and the fact that none of us have any privacy anymore at all. In my book, The Vanished Man, you learn a great deal about illusion in the world of magic and sleight of hand. In my latest book, The Skin Collector from Chakod, I have a lot about tattooing, the world of tattooing and body modification, and also, more importantly, about the right-wing underground political movement in America, which is frankly more dangerous in America than fundamentalist terrorism is. And so I do a great deal of research. But again, any aspiring writers here, I have just two comments, and then I'll end my own thoughts on that. One, only put into the book what is necessary to further the story. My first drafts, the first edition of my book that I write, ends up being about 200 pages longer than what I finally send to my publisher, because it has so much research in it, things that I find are interesting. But if it's interesting, it doesn't belong in the book. What is important is to make the story move forward, or to create, for instance, in your books, the wonderful atmosphere of Copacabana in Rio, because that comes alive due to your, well, you live there, I assume, so you don't necessarily have to go do other research, but that kind of intensity makes the book come alive. So rule one, put in only what helps the book move along. Rule two, get it right. Because if you don't, you'll get a letter like this. Dear Mr. Deaver, I loved your most recent book. However, on page 400, I couldn't help but notice that you referred to a Pentium 237 microprocessor. There never was a Pentium 237 microprocessor. There was only the Pentium 238 microprocessor. And my first response is to say, oh, could you get a life? I simply made a mistake. And yet what I actually do is send that person a letter apologizing because I got something wrong. And I can't do that. So if you're going to do research, people love it. Just make sure you don't put in too much and make sure that it's accurate. Luiz Alfredo, qual a importância da pesquisa no seu trabalho, até de procedimento policial e de como funciona a polícia brasileira? Ou seja, qual é a sua preocupação de casar o seu personagem, o seu universo, com a 12ª DP da Heróis de Gouveia? Nos meus livros tem muito pouca... Esse mecanismo policial, como é que ele funciona e tal, tem muito pouca coisa. Quer dizer, eu não precisei muito... A única pesquisa que eu fiz, que não foi uma pesquisa, foi uma aventura, eu, quando escrevi o primeiro livro, eu não tinha a menor ideia de como é que era a polícia, né? E eu criei um personagem, mas o meu personagem não era um policial, ou seja, ele não tinha verossemelhança, né? Então, o que eu fiz? Eu tenho um amigo que é um advogado criminalista. Então, eu pedi a ele, disse, fulano, você me faz um favor, você separa algumas manhãs, algumas tardes e algumas noites, né? Não necessariamente em fila, né? Mas me prepara isso aí, e vamos sair juntos, você vai comigo nas delegacias, que eu quero ver como é que é. Eu quero ver o medo que eles sentem. Entende? Curiosamente, a primeira delegacia que nós fomos visitar
foi a primeira delegacia policial que fica no centro do Rio de Janeiro, né? Que é onde Espinosa começa. Quando nós chegamos lá, estava fechado. Falei, ué, uma delegacia fechada? Aí nós fomos e batemos na porta, né? Aí abriram. Ela não estava fechada, ela estava trancada, porque eles estavam com medo de serem invadidos pelos delinquentes, os criminosos da área, que era uma área portuária, né? E que tinham avisado que iam lá para pegar fulano de tal que estava lá. Eles pegaram e trancaram. Entende? Claro que isso daí diz o seguinte, primeiro, que eles também têm um medo danado. Ou seja, ele tem medo. Se o bandido tem medo da polícia, a polícia tem medo do bandido também, né? Como é que isso cria uma espécie assim de molho, né? No interior do qual, ou com o qual, essa vida policial ela perde o folclore glamuroso que tem nos filmes e adquire uma realidade que eu nem estava preocupado em retratar, entende? Mas que aquilo foi incorporado por mim para como é que você vê um policial, um detetive, um inspetor, um delegado, etc. Entende? Então, isso foi a única coisa que eu fiz até hoje em matéria de pesquisa. E outra, claro que nós fomos a muitas delegacias, né? Durante a noite, de tarde, de manhã, no fim de semana, né? E outra foi que foi para o livro que eu estou fazendo agora, porque é um livro que se passa na Lapa do Rio de Janeiro, e a Lapa do Rio de Janeiro, tem duas Lapas no Rio de Janeiro. Uma é a Lapa turística, que a gente vai lá e vê. A outra é chamada Lapa Profunda. Essa não é nada turística e é o verdadeiro sangue que corre na veia da Lapa. Mas isso eu não posso ainda falar para vocês. Mas, enfim, Essa é a dificuldade de se fazer literatura policial no Brasil, né? Desse procedimento policial e de como a polícia vem em si. É diferente, não tem essa imagem da polícia brasileira, é um pouco complicada. Né? Você teve que passar ao largo disso. É muito pouco tecnológica, né? Bastante. E eu queria falar então um pouco, já que o Jeffrey elogiou ao ler seu livro, a sua Copacabana. Tem até uma história engraçada, que a primeira vez que eu encontrei o Luiz... Primeira não, acho que a segunda vez que eu encontrei o Luiz Alfredo, eu moro na Hilário de Gouveia, do Vivia, no Rio de Janeiro. E eu falei, poxa, Luiz Alfredo, você roubou toda a minha área com o delegado de Espinosa, eu tenho que escrever romance policial em outro lugar, porque eu almoço na tratoria onde Espinosa, eu como no Cervantes, ou seja, a minha vida é a vida do Espinosa, de algum modo, sem querer. Né? Eu falei, você roubou minha área, eu tenho que criar coisas em outro lugar. Ou então põe você lá dentro. Né? Morto na primeira página. Né? Então eu queria saber justamente isso, qual é a importância do ambiente, ou seja, o quanto o romance policial te permite mostrar a sociedade daquele lugar específico que você está tratando, no caso Copacabana, que é muito viva nos seus livros. E a mesma pergunta para o Jeffrey, que parece que a maioria dos livros dele se passam em Nova York, e tem muitos elementos, me parecem, nos livros que são muito específicos de Nova York. Até no Colecionador de Peles, o fato de ter os porões, né, ter toda essa vida subterrânea da cidade, que é muito pontual, e por isso que parece que só pode se passar nessa cidade. De algum modo, então, você conta um pouco sobre a cidade. Né? Queria que vocês dois falassem um pouco. Luiz. Olha, bom, o negócio é o seguinte, eu nasci, cresci e moro até hoje, morar não moro mais, mas até hoje a minha vida se passa em grande parte em Copacabana. De modo que Copacabana, eu tenho uma intimidade com Copacabana muito grande, como tenho uma intimidade muito grande com o centro do Rio de Janeiro. Tanto que o primeiro livro ele se passa no centro, que é a parte histórica do Rio, que é a parte mais bonita do Rio. Né? Então, eu me senti muito ligado àquilo. E foi o tipo da coisa. Eu não precisei fazer
fazer pesquisa, entende? Eu já estava ali dentro, desde pequenininho, fazendo pesquisa. Né? Eu estava vivendo ali, experimentando a vida. Né? Mas você explora muito os tipos de Copacabana, né? Você, no Fantasma, tem a mulher de rua, né? Aí no outro tem... Enfim, todos os tipos parece que permeiam, né? Copacabana, de algum modo, é um mini-mundo, né? Copacabana é um microcosmos, né? Ele tem gente de tudo quanto é parte do mundo, né? E se você perguntar como é que é o habitante de Copacabana, é difícil dizer, entende? Ele pode ter a característica de um nova-iorquino como de um tailandês, entende? Jeffrey. Raphael, you bring up a very good point, and it actually touches on a broader issue, I think, about writing. The reason I write thrillers is that we, as thriller writers, more than many other genres, are not only allowed to, but encouraged to expand the book out of the world of the crime itself and look at society and geopolitical issues and psychological issues. That's why I enjoyed your comments about Freud so much. I have taken on issues of terrorism, of poverty, inequality, racism, big pharma, pharma, the big pharmacologic companies that sometimes unconscionably test in very unfair ways for drugs and market drugs unfairly, pesticide companies, big media organizations. And those are subplots in my book that I think enhance the story. So when we look at, say, Copacabana or Rio or Sao Paulo or New York, we thriller writers are allowed to bring other issues in. I mean, perhaps the villain is a serial killer, or perhaps the serial killer has been hired by the head of a bank to murder people who have discovered illegal loans and mortgages, and which has happened actually in America. Some of our economy a few years ago was did not do so well, and some of that was based on illegal activity by some of the banks. I mean, extremely illegal activity. And so as a thriller writer, we can look at those issues, and I think that enhances the experience of the book. Vamos falar um pouco, tem duas perguntas nesse sentido, das adaptações. O Eduardo pergunta, e o Roberto também, se em Colecionador de Ossos a adaptação ficou como você queria, se você imaginou outro personagem para fazer, outro ator para fazer o personagem que não fosse o Denzel Washington, se você gostou da adaptação e principalmente se os outros vão ser filmados, algum dos outros livros, e como é que está isso? Sure. The question was about the Bone Collector. Denzel Washington played Lincoln Rhyme. Now, the character, the actor I had in mind, now this goes back many years, was Harrison Ford. But Denzel Washington wanted to play the part, and of course, who doesn't say yes to Denzel Washington? And Angelina Jolie wanted to play Amelia, and believe me, you never say no to Angelina Jolie. And I was pleased with the movie, but I am not involved at all in the making of the films. I've had 3 movies made, 1 TV show, and I just sold another TV show to ITV in England. That's my book, The October List, which has not been published here yet. ITV did Downton Abbey. Are you familiar with that show? And they've done a number. They did a Sherlock Holmes series, a number of other very good TV series. But I sit in a dark room and I make up stories by myself. Movies are a product by committee. Many people are involved.
And there's a phrase we have in America about children who are a little difficult, and the phrase is this: they don't play well with others. And that's me. I don't play well with others. So I'm happy to sell the rights to a film company or a TV network that I think will do a good job, but then I get to go back and sit in my dark room and hear voices in my head. But you liked it. Oh yes, I thought it was a very good film. Luiz Alfredo teve o Achados e Perdidos adaptado, e é bem interessante porque o filme não tem o Espinosa. Então eu queria saber, feito pelo Zé Joffre, né? E agora tem a série baseada numa janela em Copacabana, que entra no ar no GNT, não é isso? Em outubro. E que eu hoje tive o prazer de contar a ele que eu fui um dos roteiristas. Então fui eu que mudei toda a sua história lá, você pode me culpar depois. Mas olha, eu não... O que você espera e o que você espera dessas? O Achados e Perdidos, o Joffre é uma pessoa encantadora, então é difícil também dizer não a ele. Isso até porque eu conheço ele há muitos anos. Ele não tem os lábios da Angelina Jolie, mas... Não é tão atraente quanto a Angelina Jolie. Mas o Joffre, ele ficou com medo do livro. Ele disse para mim, né? O livro tinha... É o livro meu que tem mais personagens. E ele pega muitas partes de Copacabana. Copacabana não é tão pequena quanto a gente pensa que é, sobretudo quando quer fazer uma coisa dessa. A história se passa tanto na superfície de Copacabana como no subsolo de Copacabana, né, nas galerias de águas pluviais, que os garotos, os pivetes, né, os agora não, estão muito preguiçosos para fazer isso, mas os de algum tempo atrás eram mais sabidos e mais interessantes. Eles furtavam alguma coisa de alguém e descia por um bueiro. Descia por um bueiro, claro que ele conhecia a rede de águas pluviais, né, que tem rede de águas pluviais debaixo de Copacabana, que cabem vários caminhões, um em cima do outro, empilhados. A gente pensa que a água é um caninho que passa. Não. Né? Tem 10 metros, 15 metros, às vezes, de altura. Então, eles transitam por aquilo ali, transitavam. Né? Então, eles roubavam e corriam para lá. Então, o Achados Perdidos, grande parte deles, ele tem cenas e partes que correm por aí, como tem outros que se passam inteiramente na superfície. Né? E o Zé Joffre achou que seria muito difícil, como é que se diz, fazer a locação, não, como é que é? A filmagem mesmo, né? Em todos aqueles lugares. Então, ele começou limpando os personagens, tirou personagens que ele achava que não teria a ver com o filme que ele estava pensando. Até porque o filme que ele estava pensando não tinha o Spinoza. Porque ele achava que também era muita responsabilidade para ele fazer o primeiro filme sobre o Spinoza. E assim foi. Ele limpou de tal modo o livro que sobraram 4 personagens, todos eles secundários, eram 2 prostitutas, não, eram 3 prostitutas e um ex-delegado alcoólatra. Então, centrou a coisa ali e limitou geograficamente também. E fez o filme. Então, ele fez um filme que não tem nada a ver com Achados e Perdidos, nem comigo. Ele fez um filme no ar, entende? É um filme no ar brasileiro. É um filme no ar brasileiro. E ficou bom. Ficou bom. Ficou. Foi premiado em Cannes. Mas eu imagino o momento em que ele chegou para você e falou isso, né? É como chegar, Jeffrey, vamos filmar The Skin Collector, mas sem o Lincoln Rhyme. Você filmar algum livro do Conan Doyle sem... Um Estudo em Vermelho sem o Sherlock Holmes. E agora o seriado você também não viu nada ainda? Não, mas esse daí eu sei que ele está correndo dentro dos limites razoáveis. Razoáveis só. Só razoáveis.
Pois bem, e eu queria perguntar também, acho que tem uma pergunta aqui também nesse sentido, para o Jeffrey, sobre como foi escrever a continuação do James Bond. E então pegar um personagem que já era tão conhecido do público, tanto na literatura como no cinema, e ter que pensar numa trama para ele. About 5 years ago, I was asked by the Ian Fleming estate to write what's called a continuation novel. Ian Fleming passed away in the mid-1960s, but he had created such a popular character that a number of other authors have been asked to write authorized novels. And I grew up reading James Bond. One of the things that inspired me when I was 11 years old was Ian Fleming's writing. And so I said, of course, I would be delighted to do that. However, I told the estate I could only do it on 2 conditions. I didn't put it quite that way, but I said I could only feel comfortable doing it under 2 circumstances. One, that I moved the book into the present day, because I wanted Bond to be immediate. Ian Fleming created a James Bond who was a Cold War warrior in the 1950s and 60s, but that was very contemporary for the time, and the readers would read about the threats of Soviet Russia. I wanted to create a character in the present day who would read about the threats of terrorism and global financial shenanigans and so forth. And they said that was fine. They said that was fine. The other thing I said was this: I cannot write an Ian Fleming book. Ian Fleming was a very character-driven writer. There are no plot twists in Ian Fleming's writing. We know the bad guy right up front. Casino Royale had one twist in it at the very end, but that was it. There were none others in any of Fleming's writing. And I have 3 or 4 surprise endings in my book. I have to write that way. And so I said, I have to do this. And they said, no, we know your books, Jeff. Go ahead and do it. So I did, and Carte Blanche came out, and it did quite well. It sold copies all over the world, got me many new fans. However, there are some devout Bond people who would like to see me strung up by my heels, a la Mussolini, because they felt I did not do what they wanted me to do. But I didn't really care, because people told me that James Bond came alive for them. And in fact, many people, younger people, did not even know that there were books featuring James Bond. They thought only about the movies. And so I was happy to have added to that body of work. Jeffrey, você mencionou que então a obra do Ian Fleming e o James Bond foram de algum modo uma influência, uma referência para você. Com que outros autores você se identifica, tanto no gênero policial quanto fora dele, e vê como influência ou não, ou autores que você admira na literatura de thriller e também na literatura? Sure, and I suspect Luis Alfredo will agree that, and Raphael as well, that we don't become writers without reading like sponges. We absorb all kinds of books. And in the crime genre, I read Ian Fleming, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, John le Carré, Agatha Christie, Conan Doyle, present-day writers, Michael Connelly, Dennis Lehane, Gianrico Carafiglio, an Italian writer, Georges Simenon, and Magritte. He reminds me of your character to some extent, of Espinosa. And I would like to. I've read some Brazilian authors. Of course, The Alchemist. I think everybody in the world has read The Alchemist, Coelho's wonderful book. And then, my pronunciation on the names isn't so good, but I love the poetry of Clarice Lispector. Yes, Clarice Lispector. And then
What's the name? Lisboa? Adriana Lisboa. Yes, who lives in America now. Wonderful writer. Now, these are literary writers, and at the same time, I read a lot of literary writing. Saul Bellow, Evelyn Waugh, Heinrich Ball, a wonderful German writer. But if it's a book, I'd like to read it. There's just not enough time in the day to read all the books. You have to write books also. That's it. Luiz Alfredo, as suas influências ou... Eu não chamaria nem de influências, mas foram autores que eu li, todos os que ele citou, sem exceção. Tem um que eu não sei se ele citou, que é o Cornel Woolrich. Cornel Woolrich. Sim. E a Patricia Highsmith. The Phantom Lady. É um autor que eu acho brilhante, para mim é um dos mais brilhantes autores de livro policial americano. The Talented Mr. Ripley is fantastic. Patricia Highsmith. E Patricia Highsmith com o Ripley, que é um negócio fantástico, né? Ela escreve um livro cujo protagonista, cujo herói, entre aspas, é um psicopata, né? Que mata o outro com uma simplicidade extraordinária. É um canalha e todo mundo adora o sujeito, né? É um personagem amado por todos. É por isso que eu digo, o Ripley está dentro da gente também, né? Nós nos identificamos com ele como nos identificamos com o bom mocinho da história. Mas, enfim, eu li os autores americanos todos. É claro que Raymond Chandler e Dashiell Hammett são quase que o pai de todos, né? Sendo que, para mim, o pai de todos mesmos é o Poe, Edgar Allan Poe, né? Mas, em seguida, são eles dois. E realmente, os Estados Unidos, a literatura americana tem um elenco de autores excelente, de primeira grandeza. O que eu acho interessante na escola americana, aliás, eu queria até saber, Jeffrey, se você concorda com essa... Porque eu vejo que o mercado norte-americano ele faz divisões muito claras dentro do gênero de policial. Você tem o thriller médico, você tem o de espionagem, o de serial killers, o noir, o enigma clássico de Agatha Christie. Enfim, você se enxerga em algum desses nichos? Qual o seu estilo ou seus... The crime world generally falls into two types of stories. One is what's known as the mystery, and that raises the question, what happened? That's past tense. Who did it, or who done it, as they say. And that's Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, much of the Sherlock Holmes writing. And the other category is what's known as a thriller, and that answers the question, what is going to happen? And that's the kind of books I write. Will Lincoln Rhyme stop the killer beforehand? Will John Rebus, Ian Rankin's character, stop the serial killer? Hannibal Lecter, Thomas Harris, those are thrillers. I like my story to move very quickly, although Lincoln Rhyme is a cerebral detective. Nonetheless, it's kind of a car race, a chase to see if they can outthink the villain in the next chapter, and the next chapter, and the next chapter. And then within those categories, we do have things like the medical thriller, the legal thriller, like John Grisham writes. But the world of crime fiction is, I don't think there's a single crime that hasn't been written about. É que no Brasil nós não temos essas divisões todas. Se nós temos escritor policial, já está bom, né? E para fazer a última pergunta aqui da plateia, não tem o nome de quem fez a pergunta, mas a pergunta muito se diz que a polícia só investiga o que sai na imprensa. Ou seja, nossa polícia é, digamos, tendenciosa. Você concorda com isso? E de algum modo você coloca isso nos seus livros? Ou acho que não, né? Assim, mas... Não sei. É difícil tomar isso generalizadamente. Assim.
Só interessa a polícia o que a imprensa Não, divulga? não necessariamente. Eu não sei, não saberia responder isso. Né? Eu também confesso que não sei. I would disagree. I work with police, FBI, the Central Intelligence Agency. I don't mean professionally. I mean doing research. I add quickly, and they are very, very devoted, hardworking people. And in reality, they would probably not have the press involved in a case. They get into trouble. We've had stories in America of now that everybody has one of these things, the telephones. I have mine somewhere. You know what we call these now? The truth detectors. Because there may be a crime and people video it. And so the police are now very aware that they are going to be very, very conscientious and investigate crimes that might seem small, but if they ignored, there would be some repercussions for that. So I think in general the police are very hardworking. It's a very, very difficult job. There's crime in Brazil, crime in America. I would not in a million years want to have that job. Bem, gente, obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao Luiz Alfredo. Obrigado. Obrigado a Jeffrey. To Rafael and to our interpreter as well, and all of you. Agora para terminar, o Jeffrey vai cantar para a gente. I'm sorry, I've lost my throat. I'm sorry, I can't sing. Obrigado, everyone.